Boa noite. Nós temos algumas cartas e alguns recados. Primeiro falar um pouquinho do centro, falar um pouquinho dos trabalhos, falar um pouquinho da casa. Amanhã é feriado, amanhã é dia 9, mas mesmo assim nós vamos estar atendendo, aí tem o estudo da doutrina espírita, então das 7 às 20, tá? Quem quiser vir, não cancelamos porque é um feriado meio que facultativo, e às vezes até aquela oportunidade de quem não pode vir conseguir estar presente, né? Então amanhã das 7 às 8 nós temos o estudo aí da doutrina espírita. Sábado nós vamos estar aqui das 9 em diante. Então eu só peço no sábado que quem for vir, a gente não precisa de nome, eu preciso de número. Por quê? Aqui é uma casa alugada. Da onde que aqui se mantém? Do bazar, da cantina e da rifinha que a gente faz. É daqui que a gente mantém toda a estrutura. Aluguel, água, luz, telefone, material, equipamento, tudo. É dali. E a gente prepara a cantina. Eu preciso preparar a cantina para poder receber as pessoas. Para não faltar, óbvio, porque imagina você chegar aqui e não ter. E também para não sobrar, para não acontecer desperdício. Então a gente tem uma média. Por isso que eu sempre peço para quem for vir, se puder, tá bom? Só dizer número de pessoas pra gente, tá? O centro tem a Mocidade Espírita, tá? Mocidade Espírita, ela estava acontecendo aí também nas quartas-feiras, alternando com o estudo. Porém, nós vamos fazer umas mudanças. A Mocidade vai passar a ser no sábado, um sábado por mês. Eu deixei lá nas páginas, nas redes sociais do centro. O centro está em Facebook, Instagram. Eu fiz uma enquetezinha para que a gente possa ver o melhor, adequar para todos, né? Mas se eu não me engano, ali o que o pessoal está escolhendo, acho que é entre 9h30 e 11 horas, acho que alguma coisa assim, tá? Então vai ser um sábado por mês. A mocidade, ela é importante também. Nós não podemos esquecer os nossos jovens, né? É um momento, é uma reunião um pouco diferente da nossa aqui, vamos chamar de tradicional, né? Por exemplo, o pessoal fala muito em palestra. Eu já mudei o nome para Diálogo de Luz, né? Eu gosto de chamar de conversa até, porque eu acho que conversa ela é mais... a gente interage mais, a gente fala mais. Palestra fica um negócio muito informal, né? Aliás, formal, onde parece que um fala, todo mundo tem que ouvir e acabou, né? Eu acho que conversa é mais gostosa, a gente trocar ideia, perguntar. Eu posso perguntar? Pode. Ah, mas se não tiver fora do contexto, nós vamos dar um jeito, entendeu? Agora eu acho que, né, todos nós, ninguém nasceu sabendo. Ah, mas quem está aqui na frente, nós estamos aprendendo junto. Ninguém é o bobabá, não. Nós estamos aprendendo junto. Então, assim, a doutrina espírita, ela ensina isso pra gente. Fé raciocinada. Fé raciocinada é isso, eu posso perguntar, E quando eu falo de fé raciocinada, eu conto essa história aqui, porque você quer ver uma coisa que é interessante, né? Todos nós aprendemos que o primeiro morador da terra foi Adão, depois veio a Eva, não é isso? Aquela história que todos nós conhecemos. Adão, Eva, e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Olha só, que interessante. Caim matou Abel. Quantas pessoas sobraram na face da terra? 3. Aí está escrito assim, Gênesis capítulo 4. Pode ir lá na Bíblia, Gênesis capítulo 4. Que Caim, ele sai da terra dos seus pais, né? Existe um diálogo entre ele e Deus ali, que até fala de um sinal na testa dele, etc e tal. Mas aí diz assim, ele sai da terra dos seus pais e ele vai para uma cidade chamada Node. Lá em Node, ele encontra a sua esposa, casa com ela e ela dá à luz a um filho chamado Enoque. A minha pergunta é, se só tinha 3 pessoas aqui, e ele sai daqui e chega na outra cidade,
tinha uma outra pessoa ali naquela cidade. Aí você vai dizer assim, nossa André, eu não tinha me atentado a isso. Aí você ainda vai dizer mais, mas André, você está dizendo que a Bíblia está errada? Não, pelo amor de Deus, não é isso não. A Bíblia só precisa ser estudada. Fé raciocinada é isso. É a gente poder, nossa, mas se era 3, sai daqui, chega lá, é a mesma coisa que eu falar para vocês, ó, nós estamos aqui em 40 pessoas, mas eu vou deixar vocês aqui, só existe a gente, eu vou dar um pulinho em Aparecida, aí chega em Aparecida, tem gente. Então, com carinho, tá? Pelo amor de Deus. Mas André, não, Bíblia é para ser estudada. Aliás, a Bíblia tem um versículo que fala assim, letra mata, mas o Espírito de Deus dá vida, né? Então, a Bíblia é para ser estudada. Por exemplo, nós viemos numa reunião de psicografia. E tem muita gente que tem um receio. Que a gente fica assim, será que eu estou fazendo alguma coisa que desagrade a Deus? Porque o pessoal, o que é comum as pessoas dizerem para a gente? Não podemos falar deles, que falar deles faz mal para eles. Você ouve disso. Não pode chorar, porque chorar faz mal para eles. Você não pode falar deles, porque falar. Só que a mesma pessoa que fala isso, ela lida que morreu é o fim. Então desculpa, mas eu vou falar do meu pai. Se eu falar do meu pai incomoda ele, então a morte não é o fim, porque senão não incomodaria ele. Já começa por aí, né? A doutrina espírita, ela crê na imortalidade da alma. A doutrina espírita, ela crê na comunicação dos espíritos. E aí ela vai dizer assim, mas André, mas e a Bíblia? Vão para a Bíblia. Jesus vai no monte orar, na transfiguração. Quando Jesus ele sobe no monte para orar, na transfiguração, se eu não me engano ali, alguns discípulos sobem com ele, não são todos. Acho que é Tiago, João, algum deles sobe ali com ele. Aí está escrito assim, que eles caem num sono profundo, depois eles acordam com uma luz muito forte, e ali eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí eu paro aqui e falo assim, peraí, Moisés e Elias, eu vou usar uma linguagem que todo mundo usa, depois eu vou usar que a doutrina traz. Moisés e Elias já tinham morrido. Mas vieram conversar com Jesus. Por isso que a doutrina espírita, ela fala desencarnar. Então veja só, Moisés e Elias já tinham desencarnado, já tinham morrido. Aqui mostra para mim, ó, imortalidade da alma. Com muito carinho, que nem, por exemplo, algumas religiões traz assim, a pessoa morre e vai para o purgatório. Quem é formado na área de direito, mas quem não é também conhece. Eu sempre falo, essa teoria é a teoria da audiência de custódia. O que é audiência de custódia? Cidadão roubou, aí vai ali para a cadeia, aí dali ele vai no outro dia para a audiência lá de custódia, na frente de um promotor lá, né? Se eu tiver errado me corrija, mas é mais ou menos isso. Ele vai lá na audiência, aí chega lá, o cidadão olha assim e fala assim, não, você foi mais ou menos bonzinho, vamos fazer o seguinte, tá solto. Na teoria das religiões é mais ou menos assim, tá no purgatório, morreu, tá lá no purgatório. Chama, puxa a capivara, desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso. Aí fala assim, não, você foi meio bonzinho, sobe. Não, você não foi bonzinho, desce. É a famosa teoria, sobe e desce. Tem outros que trazem a teoria de que quando Jesus vier, então Jesus vai ressuscitar, Jesus vai vir e nesse momento todo mundo vai ali e aí vai ter um julgamento. E até que aconteça esse julgamento, o pessoal está dormindo. Só que eu vou dizer para vocês, Moisés e Elias furou essas regras, porque o que eles estavam fazendo ali conversando se eles não estavam nem dormindo e nem lá no purgatório?
E agora? Aí vocês vão dizer assim para mim, porque eu penso em tudo. Quando eu venho para falar, eu penso um pouquinho em tudo. Eu já penso, eu dei aula há 20 anos. Então eu dava aula pensando o que o aluno podia perguntar para mim. Eu tinha que estar, se ele perguntar, mas de vez em quando, aluno, quem dá aula, eu sei que tem professor por aqui, sabe. Aluno, você dá aula há 20 anos, mas lá na frente tem um aluno que ele vai fazer uma pergunta, ele vai te pegar, você fala assim, eu nunca pensei nisso e ele pensou nisso hoje. Mas vamos lá, que aí vocês vão dizer assim para mim, André, mas ali era Jesus. Ok, concordo com vocês, depois a gente pode até fazer um diálogo de luz, uma conversa sobre Jesus, mas ali era Moisés e Elias. Quem era Moisés e Elias, diferente da gente? Quem foi Moisés? Um homem escolhido, teve uma missão, mas homem, ser humano, como nós, como qualquer um aqui, dor de dente, se desse uma topada, o dedo doía, normal, chorou, teve dor, sorriu, uma pessoa normal, um espírito normal. E Jesus foi claro, Jesus falou assim, quem crê em mim tem vida e vida eterna. Então, assim, nós não estamos fazendo nada que desagrade a Deus. Nós não estamos invocando, porque há pessoas que falam assim, mas vocês estão invocando. Não. Existe uma diferença entre a palavra invocar e a palavra evocar. Evocar é lembrar. E aí eu vou dizer para vocês, eu lembro do meu pai todos os dias. Como eu falei aqui, eu tive a criação tomar benção. Eu vou dormir à noite, eu faço a minha oração, aí lá quando eu estou terminando a minha oração, eu viro e falo assim, benção pai, fica com Deus, hein? Deus abençoe o senhor aí, eu te amo. Quando eu acordo de manhã, faço a minha oração pelo dia, Deus abençoe, viro e falo assim, benção pai, estamos amanhecendo, hein? Deus abençoe o seu dia aí. Não, eu não fico o dia inteiro, porque lá eles têm as ocupações dele. Não pensa, o pessoal fala assim, quando eu morrer eu vou descansar. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica, vou pegar a frase da dona Lúcia ali. Engano seu. Lá a gente trabalha, lá a gente estuda. Lá é igual aqui. Ou aqui é igual lá. Lá é mais evoluído do que aqui. Aqui diz que é uma cópia um pouco ajustada de lá. Então assim, mas André, trabalha, estuda. Tem os momentos óbvios, né, de diversão também tem, né? Mas lá tem vida. Então, o nosso ente querido, então assim, eu posso falar dele, sim, com amor, com carinho, posso falar dele, por que não? Né? Então, quando eu falo isso, eu trago esse momento que eu esclareço um pouquinho, porque muita gente entra aqui e pensa nisso. Nossa, mas André, mas será, né, que eu não estou fazendo alguma coisa que desagrade a Deus? Porque Moisés e Elias furou essas regras tudo. Porque ou era para estar dormindo, ou era para estar no purgatório. E eles não estavam em nenhum desses dois lugares. Estavam perambulando, não estavam perdidos. Passeando. Então, gente, é com muito carinho, né? A diferença entre a palavra invocar e evocar. Evocar é lembrar. Então, nós evocamos. Nós não invocamos. Nós lembramos. E eu vou dizer para vocês, às vezes as pessoas dizem assim para vocês, o tempo é o melhor remédio. Você vai esquecer. Você não vai esquecer nunca. Nós não esquecemos quem nós amamos. Saudade. Tem dia que a gente só aprende a não entrar naquela fase do sofrimento. Mas tem dia que a saudade bate. Tem dia que você está bem. Tem dia que eu falo do meu pai aqui sorrindo. Tem dia eu não consigo dizer uma palavra dele. Não sofro. Então a doutrina, ela vem para nos ajudar nisso.
não é sofrer. Né? Eu conheci pessoas que pensavam em suicídio. Eu conheci pessoas que estavam desistindo da vida por causa do filho, da esposa, do esposo, do pai, da mãe. Eu conheci várias pessoas. Conheci pessoas que tiraram o bilhete do suicídio quando recebeu a carta da filha, do filho. Então é não entrar no sofrimento. Então assim, o nosso ente querido, ele está ali. Então, nós não estamos fazendo nada, tá? Esse momento é só para esclarecer. Porque a gente tem uma visão de casa espírita. Quantos que não entram na casa espírita achando assim, o que eu vou ver na casa espírita? Aí você já fica pensando, nossa, será que eu vou ver alguma coisa? Né? Porque a gente vê televisão. Nada contra televisão, tá? Eu assisto. Mas assim, a gente vê televisão. Aí você vê assim, negócio espiritual, o cidadão caindo, espumando, dando piruetas. Fala assim, eu vou entrar lá, o negócio vai ser mais ou menos desse nível. Não. Pelo contrário. Né? A espiritualidade, ela vem para nos acolher com carinho. A espiritualidade, ela vem para cuidar da gente. Né? Isso é uma visão que a gente cria. Quer ver uma coisa que todo mundo acha? Todo mundo acha que o espírito entra dentro da gente. Todo mundo acha. Por quê? Porque a gente vê filme. E às vezes a gente ainda usa aquela linguagem que é incorporação. Aí você fala assim, nossa, o espírito vem e incorpora, ele entra dentro. Não, nenhum espírito entra dentro da gente. André, não entra. Por quê? Todos nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. Então às vezes você fala assim, eu tenho medo de ver espírito. Aí eu digo assim, olha do seu lado. Você está vendo um espírito encarnado. Quantos espíritos eu estou vendo aqui? Encarnado, vários. Desencarnados, mais alguns. Tem vários. Então, mas a gente acha que o espírito ele entra dentro da gente. Isso é filme. Espírito nenhum entra dentro da gente. Não, nossa, André. Tudo é vibração. Você para, vou falar do médium da psicografia. Você para, você esvazia a mente, tenta esvaziar a mente um pouco. Começa hoje para você ver. Por isso que a gente põe a música. Agora vocês vão entender. Por que a gente põe a música? Por que a gente fala assim, esteja em oração, esteja em prece. Porque assim, você para à noite. Quantas pessoas que não dormem à noite? Porque você deita à noite e você fala assim, Jesus, amanhã dia 9 tem um boleto que vai descer. Esvaziar a mente é você serenar ela, acalmar ela. Aí você começa. Aí daqui a pouco você fala assim, nossa, amanhã dia 9 tem um boleto. Não pode, isso não pode. Jesus tem. Então quando você esvazia a mente, há uma ligação da mente do espírito desencarnado com a mente do espírito encarnado. Há uma ligação através de perispírito. Aí a gente teria que estudar só um pouquinho, né? Mas através dessa ligação, aí eles pensam e a gente põe no papel tudo o que eles pensam. Então assim, porque eu falo, quantos que não entraram aqui, entra olhando, né? Quem desencarna não vira espírita. Quem desencarna é um espírito. Lá no plano espiritual, nós temos os nossos irmãos católicos, evangélicos, só que eles vão aprendendo. Por quê? Fala para o irmão, aqui frequenta pessoas evangélicas. Mas fala para um irmão evangélico, encontra ele na rua, você fala assim, ninguém fala. Aonde você está indo? Você não fala, eu vou no centro espírita. Você não diz. Porque se você falar, ele vai dizer assim para você, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Ué. Você imagina esse espírito que desencarnou. Aí ele está lá no plano espiritual. Aí fala assim para ele, vai ter uma reunião de psicografia, a gente vai poder abraçar a família. Ele vai ficar feliz, ele vai dizer assim, nossa, que legal, que felicidade. Aonde que é essa reunião? É no centro espírita. Ele vai dizer assim, não vou. O sangue de Jesus tem poder, mas não vou mesmo. Misericórdia.
até que ele vai ver aqueles que retornaram feliz. É que nem quem recebe uma carta fica feliz. Quem não recebe, eu sei que fica um pouquinho triste, mas o seu ente querido vai poder escrever, cada um no tempo. Conheci pessoas que levaram 6 meses para receber a primeira carta da mãe, vindo na reunião todas as vezes, tal, não sei o quê. Conheci um senhor que ele levou 28 anos para receber a primeira carta da esposa dele. 28 anos. Cada espírito é um espírito. Então, assim, né, a doutrina espírita, deixa eu só a caneta falhou. A doutrina espírita, né, aí a gente entra aqui e fala assim, nossa, eu não imaginava isso. Então, assim, o trabalho da casa é esse. Existe um trabalho social que nós fazemos, nós acolhemos algumas famílias carentes, com cesta básica, né? Então a gente tem um trabalho de acolhimento a algumas famílias com cesta básica, né? A gente até eu mudo os nomes, ao invés de chamar de cesta básica e coisa, né? Abraços que alimentam, né? E se a gente juntar um pouquinho de cada um, a gente consegue acolher o nosso irmão aí, uma irmã que passa um momento aí que ninguém está livre de passar, ninguém está livre, né? Então nós temos esse acolhimento. Ali tem uma peruca, para quem está vindo a primeira vez, não se assuste, que às vezes a pessoa ela pergunta, por que aquela peruca? E às vezes a preocupação já é o seguinte, será que é alguém que desencarnou e deixou a peruca aí, né? A peruca é um trabalho. Que quem tem cabelo grande, quando corta, esses cabelos viram perucas. Essas perucas são cedidas, são doadas às pessoas que passam pelo tratamento do câncer. Também está mudando o nome. Vai chamar fios de, se eu não me engano, acho que é fios de luz. E temos um trabalho de gestante. A gestante recebe a cesta básica, além da cesta básica, ela também recebe o enxovalzinho do bebê, simples, mas recebe, fralda de pano, né? A maioria aqui criado na fralda de pano, tinha bebezinho aí que não, mas o restante, quase que a maioria, nós podemos dizer que todos nós fomos criados na fralda de pano e ninguém desencarnou por isso, está todo mundo firme, forte, feliz. Então o trabalho do centro é esse. Esse trabalho nós vamos chamar de berço de luz, né? Então cada um está no seu ajuste aí. Qual que é o preço de tudo isso? Dai de graça o que recebeu de graça. O preço de tudo isso é a sua oração, sua prece. Ora pelo centro, ora por nós, ora por todos, né? É isso aí, esse é o preço, né? Então assim, isso é um pouco do centro, um pouco da casa, um pouco da doutrina, tá bom? Aos jovens aí, dia 16 de agosto, tá ali no quadro ali, na entrada, dia 16 de agosto vai ter um seminário aqui, é um sábado. Os pais podem ir, que vai ter atividade aos pais, vai ter atividade aos jovens, né? Todas as idades ali, entendeu? Então assim, quem puder ir, vai ter uma inscrição, precisa fazer para saber número de pessoas, né? Para poder se preparar, também não pode chegar lá e aí não tá, né? O local, que nem eu falo, o local não está preparado para receber as pessoas. Então, tá ali o site, que é o www, que é o diogenesdemedeiros.org.br, eu acho que é isso, tá? Mas está ali o site direitinho. Divulguei nas redes sociais do centro, tem lá. Então, assim, aos pais fica esse convite, né? Aos jovens aí, adolescentes, essa turma também fica esse convite, que eu acho que é um dia que vai ser muito útil para todos, né? Tá bom? Magazine nós vamos. Quem puder, segue as redes sociais do centro. Lá tem tudo isso, tá? Se tiver alguma alteração, alguma mudança, é ali que a gente publica, é ali que a gente faz. Vou deixar a Alessandra livrar a mãozinha dela para a gente fazer a leitura. Pessoal, boa noite. Agradecendo já quem colaborou com a nossa rifa. E a gente abriu, saiu o nome Graziela Bernadette. Seu André, eu não sei se você assistiu, acho que foi o Fantástico domingo. Nos Estados Unidos tem 3 empresas
que agora o parente fala com quem desencarnou. Você ouviu? Não vi, não vi. Acho que deve estar... Uma empresa? 3 empresas já formaram. Eu não sei, não vou saber explicar como foi. Como A gente tem que... aparece a foto lá da pessoa que desencarnou e o parente até fazendo pergunta. Hoje, com muito carinho, a gente tem que estar atento, porque existe um tal do negócio chamado IA, que é o tal da inteligência artificial que tem por aí, tá? Eu sei que a doutrina espírita, ela, por exemplo, quando começou, ela era na época das batidas, tipografia, que, né, aí veio as mesas girantes, mesas e tal, para chegar hoje, psicografia e tal. Eu nunca vou dizer que a doutrina espírita, ela não pode, a evolução, o plano espiritual é muito mais. Mas eu acho que hoje a gente tem que ter, por exemplo, será que essa empresa vai fazer de graça? Né? Entendeu? Então assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque eu vi pessoas oferecendo aí em Facebook carta psicografada cobrando. Desculpa, André, mas é dar de graça que recebeu de graça, meu irmão. Porque a doutrina espírita, ela diz assim pra gente, não se vive da mediunidade. Mediunidade não é emprego, mediunidade não é trabalho. Mediunidade, primeiro que quem escreve não sou eu sou bem sincero. Eu brinco, tá? É sério, mas eu brinco. É o que eu falei, é meu jeito de falar. Que nem eu falo, eu empresto o corpinho. Mas se eles não vierem escrever, não sai uma carta. Então assim, quem fez tudo? Foram eles. É que nem Chico. Chico, ele psicografou mais de 400 livros. E ele não recebeu o direito autoral de nenhum deles. Porque ele dizia, não fui eu que escrevi, né? O que eles ditaram, eu fui escrevendo, pôr no papel. Quem escreveu foram os espíritos. Espírito não precisa de dinheiro. Então todos os dinheiros dos direitos autorais desses livros foram revertidos às creches, aos centros espíritas e tal, não sei o quê. Então a casa espírita é isso, com muito carinho. Então nós temos que ter cuidado, porque infelizmente tem pessoas aí que a gente tem que ter cuidado, né? Casa espírita, o espiritismo, a doutrina, a gente tem que ter esse cuidado. Então assim, com muito carinho, porque às vezes mexe na hora, no luto seu, entendeu? Eu conheço gente que se deixar, ela dá a casa. Faz, desculpa, mas faz. Então assim, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Doutrina espírita é isso. Dá de graça que recebeu de graça, né? Então, a gente tem a cantina, vai dizer, mas por que você tem a cantina? Porque eu preciso manter a estrutura. É por isso que a gente agradece quem nos ajuda aí, porque para a gente poder continuar mantendo, senão não teria como manter só isso. Tá bom? Falei demais, né? Que Deus abençoe. Ana Carolina, minha filha. É você. Qual? Aqui. É? Deus te abençoe. E abençoe esse nosso momento. Eu queria... Quem diria, filha? Jamais eu pensaria em estar numa casa espírita. Mas graças a Deus, aqui eu já pude entender. E hoje eu vim te abraçar aqui junto do meu cunhado e da minha cunhada. Obrigado tudo que tem feito pela Sônia também. Eu amo todos. Filha, eu te amo. E claro, eu não esqueci o seu dia do aniversário. 31. O pai só está aqui desse lado. Confesso que, por muito, eu me preocupava com todos vocês. E por isso, eu ia e vinha a nossa luta. E sabia do amor e do sentimento. E eu sentia o amor de vocês. Mas depois que eu fui entendendo que estava na hora da minha partida. Hoje, essa carta ela é um presente do Pai. Sou grato. Estou sendo cuidado aqui. Mas deixaram que eu viesse abraçar a vocês. A Sônia, eu te amo. Diz
para sua mãe que dia 3 de maio eu não esqueci do nosso dia. Beijo, Pedro. E a nossa nega. Eu não esqueço. Agora eu vou precisar encerrar. Eu te amo. Deus te abençoe. Luiz Henrique Gonçalves de Castro. Ana Cristina, minha filha, não só do coração, minha filha, que eu tanto amo. Ana Cristina é a carta da, deixa eu ver quem é, eu vou dizer o nome da senhora, Aparecida Ladag Sarno Rezende. Então é a senhora aqui. Ana Cristina, minha filha, não só do coração, mas a minha filha que eu tanto amo. Sim, sou eu, a sua Aparecida Ladag. Aqui me chamam de Dona Cida. Eu estou bem, estou acolhida. E eu pude ir visitar a Nilda também. Mas o abraço especial foi eu quem ganhou. Eu te amo muito. Eu estou tão feliz em deixar esse abraço para poder trazer notícias do seu tio Mussolini, da avó Ana. Todos bem. Estão todos bem. Ana Cristina, quero deixar o meu beijo especial e obrigado por tudo. E levo o meu abraço também ao Wilton, a Andréia e todos. Agora estão me chamando. Beijos da mãe, Aparecida Ladag Sarno Rezende. Minha mãe de luz. Sim, Dona Michele. Claro que eu estaria deixando nessas linhas o meu abraço à melhor mãe, a melhor mãe do mundo. Ontem, logo que amanheceu, eu pude sentir o seu abraço e cada palavra que me dizia. O meu dia foi especial. Obrigado, mãe, por poder comemorar o meu aniversário com você. Meu grande Paulo, como eu estou feliz. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, ainda mais vendo a minha mãe feliz. Eu também te amo, eu sinto orgulho. E aqui em poder dizer, meu pai do coração. Eu não posso esquecer do meu pai Armando, também. Senão ele fica com ciúmes. A minha tia Mel e as irmãs. Amo vocês. Estou muito feliz pelo nosso trabalho, né? O vô, ele tá bem, melhorou muito. Eu dou risada aqui. Agora, ele nos ouve, escuta, ele tá mais calmo. Bom, vou precisar encerrar. Beijo do Biel, Gabriel Curvelo. As cartas, elas ficam ali no YouTube, tem um canal. Acho que não tá aí, não falou. A Michelle aqui. Então, depois a gente entrega. As cartas, elas ficam no canal do YouTube, né? É André Rocha Oficial, 400, é do centro, né? E ali a gente deixa as cartas, tá? Então, para quem quiser acompanhar ali as cartas. E outra coisa, por que bate palma? Só para o pessoal saber assim, que às vezes a gente fica curioso, né? A gente fica curioso com tudo. Você fala assim, por que bate palma, né? A palma nesse momento, ela é para parabenizar aquele espírito que está escrevendo e a pessoa que está recebendo. Tá bom? Selma, minha esposa, eu trago você marcado em mim. E hoje, permitir eu trazer esse meu abraço para poder cuidar do nosso amor, da nossa saudade. O tempo pode passar, mas você
os nossos filhos, estão sempre presentes na minha vida. Eles estão a cara do Pai. Eu deixo o meu beijo aqui desse lado. Eu quero que fique bem. E em breve eu voltarei com mais notícias. Não só do esposo, mas de pai e do avô que eu sou. Só tenho a agradecer. Fica bem. Recebe o meu beijo. Eu te amo. Em breve eu estarei trazendo mais notícias. Abraça a Zênia e todos. Beijo do esposo, Ronaldo Amaral Ventura. Minha mãe Lúcia, a prima, o tio. Eu estou junto ao Felipe para entregar o meu abraço. Nós estamos bem. Mãe, a saudade ela é grande, mas não precisa se sentir só. Jamais. É só física a separação. Não me perdeu. Quero que possa ficar bem. Somos seus filhos, que te amamos. E muito. Beijo nosso pai. Amamos muito ele também. Hoje, o ditado é só para cuidar da saudade e poder dizer que eu te amo. Em outra oportunidade eu volto com mais notícias. Beijos. Fábio Luiz de Brito Bittencourt. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente entregar os recados, né? Recado ou bilhete é quando o nosso ente querido ou hoje não teve a permissão, né? E através de um espírito amigo chamado Antônio Luiz, só para conhecer, né? Chico tinha um espírito ali que andava com ele, chamado Emmanuel, né? Era aquele espírito que andava junto com o Chico. Com o André existe um espírito, um irmão amigo, chamado Antônio Luiz. Então ele traz notícias do nosso ente querido, né? Ou se ainda não escreveu, se vai escrever, enfim. Isso nós chamamos de recado ou de bilhete. Mas primeiro nós vamos fazer a prece. Tá? A prece ela é muito importante. Não tenha medo, né? Eu sempre falo assim, fecha os seus olhos e tal, e às vezes tem gente que tem medo, né? Eu brinco assim, a pessoa, né, um olho aberto, um olho fechado, com medo do que vai acontecer, né? O máximo, você pode sentir o cheiro do seu ente querido, toque, a presença, ouvir, pode até ver, não é obrigatório, mas pode acontecer. Então assim, e às vezes eu nem recebi uma carta ou um recado, mas esse momento, né, é aquele momento que eu posso desfrutar desse encontro com ele, falar com ele. Então assim, aproveita esse momento, fecha os seus olhos.